Vamos fazer a leitura, irmãos, na segunda epístola do apóstolo Paulo, destinada a Timóteo. No capítulo de número 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Amém. Nessa altura dessa carta, creio que no ano de 60 e pouco, servo de Deus, já havia passado por prisão em Roma e agora, novamente, no calabouço. E aqui, irmãos, já estava
finalizando a carreira de Paulo, uma carreira brilhante. Ele que prendia, ele que matava, aprisionava, algemava, ele foi preso e algemado pelo Senhor, daquele povo que ele perseguia. O Senhor, desde aquela aparição na estrada de Damasco, muitos anos já tinham passado. E aqui, Paulo já via claramente o desfecho final, o fim da sua jornada. E melhor é o fim do que o começo. Sobretudo, obviamente, para aqueles que caminham na luz. Ao final, é glória, é vitória. Ainda que o processo que Paulo foi submetido foi bastante cruel. E aqui num capítulo, talvez aqui no 4, ou no 5, não me lembro. Exatamente. Ele fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. A aspersão se fazia com vinho em volta do altar. Era uma forma de se fazer a oferta a Deus. E Paulo fala que ele está sendo oferecido por aspersão. Vocês entendem isso? Ele estava dizendo o seguinte: agora eu vou ser oferecido jorrando o meu sangue. Vou fazer uma libação. É isso que me espera. E olha o que ele fala. E ele sabia disso, ele estava muito bem acertado. Sabe qual que é a fala dele? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. 3 afirmações magníficas. Combati um bom combate. Será que no final da sua jornada você pode olhar para a morte e falar: combati um bom combate, meu combate foi bom? Que tem muitos combates que são maus, lutam do lado errado, procuram destruir e não construir, denegrir e não elevar, manchar e não limpar. Bem-aventurada é a boca cujas palavras são de fé, são para edificação, de construção. Há bocas que parecem um sepulcro, mas há bocas que parecem a própria voz do Eterno. Bem-aventurados são aqueles cujas palavras edificam os ouvintes, cujas palavras servem de edificação, que constrói valores e não destrói. Combati um bom combate. Que coisa maravilhosa. O homem encarcerado, aguardando o momento de ser executado, a serenidade de um combatente. Acabei a carreira. Agora já não tenho mais nenhum sonhos novos. Os sonhos de Paulo eram todos dentro da igreja, da obra. Agora também eu não tenho mais. Guardei a fé. O inimigo tentou tomar a fé dele, mas nunca conseguiu. Ele guardou a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas todos que o amarem na sua vida. Então, quando ele estava escrevendo para Timóteo, era uma despedida, mas ele não queria despedir lamentando a sua sorte, ele queria despedir instruindo o seu discípulo amado. E eu vou embora, eu já vou ser assassinado em Roma, que sempre assassinou os homens de Deus. Agora eu preciso de continuar, e eu vou continuar em você, Timóteo. Você é meu sucessor. É isso que ele está fazendo. Quem tem cuidado com a obra de Deus sempre deixa sucessores. E era o que ele fez. Você, Timóteo, é minha esperança agora. Já que meu tempo está próximo, eu quero que você fique firme na graça, Timóteo. Fortifica-te na graça, que não está em lugar nenhuma denominação religiosa, que está em Cristo Jesus. É nele que a graça abunda, é nele que a graça existe.
Fortifica-te, saiba isso, em tudo Cristo me ajudou e vai te ajudar também. Mesmo nos momentos mais difíceis, onde não havia saída, ele fala que na Ásia, uma ocasião, eu sofri tanto que até da vida eu desesperei, já não tinha mais esperança de nada, mas o Senhor chegou com um socorro inesperado, e sempre o Senhor chega. Irmão, sempre o Senhor chega na nossa vida. Não é bom a gente pensar isso? Haja o que houver, Deus vai chegar. É maravilhoso. Fortifica nessa graça. E você aprendeu muita coisa comigo, ô Timóteo. Agora, confessa perante o povo que você aprendeu. Confia a homens fiéis que sejam idôneos, que possam ensinar outros. Será que nós temos essa preocupação de falar da graça, de falar da salvação, da justiça divina? Isso é amor. Isso é amor. Dividir o bem, dividir o pão eterno. É isso que ele está falando. Sofre comigo, porque eu tive muita aflição, muita perseguição. E você, Timóteo, prepare-se para sofrer também. E quem quer andar com Cristo tem que aprender a sofrer e desprezar as afrontas. Desprezar as afrontas só é possível para aquele cujo coração foi formado e talhado por Cristo. Porque nós somos tão aviltados, tão apedrejados, irmãos, nós temos que aprender a desprezar as afrontas, porque as bocas que querem desconstruir e atacar, elas não falam segundo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus constrói, edifica, pacifica, ele faz com que a paz reine, não faz divisão. É isso. Sofre comigo as aflições. E não falou como um bom general, né? Como bom soldado, se pôs lá no nível mais baixo. Ele não falou que era nem capitão, nem tenente, nem sargento. Falou, eu sou soldado e você é soldado também, Timóteo. O soldado não questiona a estratégia militar do general, não. Ele apenas cumpre as ordens, defenda a linha A. Você está no fronte da guerra? Não sai daí. Que está pipocando bomba, não foge, faz resistência. O soldado não vai lá no quartel falar com o general, eu não estou concordando com sua estratégia. A função dele é defender onde ele foi colocado no seu posto. É isso que ele fez. Ele se abaixou, embora que ele conhecesse a estratégia de guerra, que ele foi levado lá no alto, mas ele se colocou cá embaixo. Nós dois somos soldados, não vamos discutir nada, vamos sofrer as aflições. Irmão, sofra as aflições de um cristão. O Senhor nunca prometeu que ia ser fácil, mas Ele prometeu que ia dar vitória. Ele não prometeu que você não ia sofrer, Ele nunca te prometeu que você não ia chorar. Ele falou, não cuideis que eu vos chamei para a paz, eu vos chamei para a guerra. É uma guerra, viver uma guerra. Já nascemos chorando, vamos embora, todo mundo fica chorando. Isso aqui, irmãos, é tão sério que ninguém sai daqui vivo. É campo de batalha, mas sofrer por causa de Jesus Cristo é a coisa mais maravilhosa que pode haver. Um sofre porque roubou, outro porque matou, outro porque adulterou, outro porque perdeu a paciência e desgovernou o seu gênio e foi desempregado. Irmão, sofrer por causa de Jesus Cristo é honra. Se você está sofrendo por causa de Jesus Cristo, dá glória a Deus. Você é um homem feliz, uma mulher feliz. Eu sofro por coisa muito nobre. As pessoas sofrem porque apareceu uma ruga, porque diminuiu o saldo, porque o dólar subiu, porque o dólar baixou. Sofre por coisas nobres. Não sofre por causa de lixo, sofre por causa de riquezas sagradas. Esse é o sofrimento. Sofra como um soldado. Milite, lute. E aqui ele fala, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Vocês entenderam o que ele está falando? Timóteo, nosso assunto é o seguinte, nós estamos lutando pelo reino. Não fica distraído com muita coisa aqui embaixo não, porque você tem que agradar quem te chamou para a guerra. Quem me chamou foi Jesus Cristo, foi o mesmo que te chamou. Vamos agradar Ele.
E não se embarace com os negócios aqui embaixo. Aqui tem muita coisa para distrair a gente. Mas nós estamos num campo de guerra, firme na sua proposta. Você é um combatente. Você não pode entrar agora nas distrações da vida, Timóteo. E aqui ele fala sobre os combatentes. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Vocês entendem o que está escrito aqui? Aquele que está no campo da batalha não receberá coroa se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Se você milita, trabalha para o Senhor, os frutos do Espírito vão aparecer na igreja, pela exposição da palavra, e vão aparecer em você. E você vai colher dos frutos que o Espírito promove. É o fruto que o lavrador pode pegar. O lavrador, quando planta, ele planta uma lavoura, ele come daquele fruto que ele plantou. Assim, aquele que milita a milícia da vida eterna, ele come das coisas eternas que vê florescer nele e na igreja. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Aqui ele fala isso. Jesus, o homem, que é da descendência de Davi, fala da sua linhagem humana, que ressuscitou dos mortos, fala da sua natureza divina. Porque ele falou: ninguém me toma a minha vida, eu mesma dou e torno a tomá-la de volta. Aqui fala da sua natureza divina. Lembra-te de Jesus Cristo, que ele tem duas naturezas. A humana, que é para nos representar nos foros eternos. Em qualquer causa sua, Cristo representa você lá em cima. Por quê? Porque ele tem natureza humana. Aqui ele tomou a credencial de representar a humanidade. A palavra de Deus fala: Deus quer que todos os homens se salvam. Alguém ensina que Deus não quer que alguns se salvam. Quer que todos os homens se salvem. Depende unicamente do homem aceitar a palavra de Deus. Ele morreu para isso, para atrair todos a Ele. Todos que quiserem aceitá-lo como seu pessoal salvador serão salvos pela fé no seu nome. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor. Ele era acusado de ser um malfeitor. Chamaram ele de peste. Falei: esse homem é uma peste. Mas a palavra de Deus não está presa. Aonde eu ensino, aparece o fruto do Espírito, ainda que eu esteja debaixo de ataque. Portanto, tudo eu sofro, por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. É isso, irmãos. É a própria história da caminhada do cristão, notadamente do presbitério, que sempre debaixo de ataque, de sofrimento, mas se expusermos a palavra da verdade e ele entrar nos corações, o fruto do Espírito aparece nos corações. É o que nos basta, é o que nos basta. Palavra fiel é essa: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Lá na frente ele fala: já estou me despedindo, o tempo da minha partida está próximo. Fala a história, a Bíblia não fala que a morte dele foi por decapitação, mas é bem provável que seja, porque ele fala de libação, o sangue tem que jorrar. Se com ele morremos, com ele também viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Você percebe aqui? O crente, ele tem que permanecer fiel na fé até o fim. Se ele negar o Senhor, não sou eu que falo, tem gente que não gosta de ouvir essas pregações, não sou eu, está aqui, ó. Se o negarmos, ele nos negará. Não dá para arriscar essa palavra aqui. O homem e a mulher de Deus têm que guardar a fidelidade na fé até o fim da sua jornada. Se a pessoa negar Cristo, Cristo o negará. Se ele for negado, como ele entra no céu? Como alguém negado por Cristo bate na porta do eterno? Irmãos, o texto bíblico nos informa:
Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Como que vai colocar alguém infiel no céu, se lá é lugar puro e santo? Aqui é lugar do povo se santificar. Só temos esse espaço aqui para santificar-nos. E só podemos nos santificar pela palavra de Deus. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Porque ele já enfrentava também, irmãos, várias contradições à doutrina que ele expunha. E muitos irmãos gostavam de fazer debates, genealogias, histórias e até fábulas. Ele falava: esses debates são inócuos, não levam ninguém a nada. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Naquele tempo era Himeneu e Fileto. Hoje tem centenas de Himeneu, centenas de Fileto por aí, cujas palavras são como gangrena. A gangrena, ela pega um corpo e aos poucos ela vai putrefando o corpo todo fica doente, apodrecido. Assim fala aqui. Tem muitos Himeneus e Filetos por aí, irmão, adoecendo o povo, atacando, diminuindo, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Paulo, irmãos, ele havia exposto, lá em Coríntios fala isso aí, e não é Coríntios, bom, eu não lembro em qual carta, fala assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Então Paulo afirmava que aquela igreja já tinha ressuscitado, mas ele fazia uma alegoria à mudança de caráter. Era aquilo que Jesus falou para Nicodemos: você precisa de nascer outra vez. Quando alguém crê na palavra de Jesus Cristo e ela entra no seu coração e ele realmente vive essa fé, essa pessoa nasce outra vez. Ela se torna uma pessoa tão diferente que ela não tem nada a ver com a pessoa antiga. Era uma nova criatura. Esse é o novo nascimento. Era isso que Paulo falava: vocês já nasceram outra vez da palavra. Vocês não são pessoas comuns, vocês são pessoas ressuscitadas pela fé. Vocês já não buscam o pecado, já não correm atrás da fantasia da vida. Vocês já foram reestruturados na graça do Filho de Deus. Vocês são pessoas transformadas, modificadas. Vocês não são as mesmas pessoas. Aquela pessoa velha morreu e nasceu um ser novo dentro de vocês, pelo Espírito que já mora com vocês. Havia um grupo lá de gnósticos que havia sempre atacando a doutrina, sempre denegrindo a doutrina. E eles tinham falado que a ressurreição já estava pronta, já estava feita, e que não tinha mais ressurreição. Ora, como não há ressurreição? Nós aguardamos o toque da trombeta. Nós aguardamos um corpo ressuscitado, que não é esse corpo aqui não, é um corpo de glória. É um corpo glorificado. É isso que ele fala aqui: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já feita, e perverteram a fé de alguns. Esse é o problema, irmãos, que quando as pessoas dão ouvido a pessoas que não têm em si a vivência com o Espírito Santo, só traz destruição. Quer conhecer uma árvore? Olha o fruto que ela dá. Alguém começa a falar: veja como ele convive com a família dele. Começa por aí. Vê como ele trata a esposa, como a esposa trata, como que ele convive em casa. Quer conhecer uma árvore? Olha os frutos que ela anda dando. Vê como que ele convive com o pai, com a mãe, com os irmãos. Você vai tirar um retrato da árvore pelo fruto. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Não está escrito que Deus o apartará da iniquidade, não. Aparte-se é função sua e minha. Você conhece Cristo, crê nele, afaste-se da iniquidade. É seu dever afastar da iniquidade. Cristo não vai te afastar, não. É você quem vai se afastar. É obra sua. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Vocês entendem isso aqui? Essa grande casa é a Igreja Universal.
É uma grande casa. E na grande casa tem vaso de honra. Tem irmãos na igreja que são santos, tem irmãs que são santas, mas tem irmãos que não são santos. Tem irmãs que não são santas. São vasos contaminados, sujos. Agora olha o que ele fala aqui. Os vasos que são sujos, ele fala que são vasos para desonra. E os vasos limpos são vasos para honra. Cada um de nós, olha o que está dentro do seu coração e você mesmo faça uma avaliação se você é vaso de honra ou vaso de desonra. Pelo que está no seu coração, você pode fazer essa avaliação. Mas o que me chama a atenção é isso aqui. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, de quê? Da iniquidade. Se você se purificar da iniquidade, você será vaso de honra. Você vê que Deus não fez um vaso para ser de desonra. Deus não fabricou vaso de desonra com essa finalidade. Deus fez homens e os tornou livres. Ser de honra ou ser de desonra é escolha sua, é escolha minha. Se você quiser ser vaso de honra, livre-se da iniquidade. Você vai ser vaso de honra. O Espírito Santo vai habitar em você. A glória de Deus vai te visitar. Você vai conhecer os segredos de Deus e vai vivenciar a plenitude da graça. Glórias ao Senhor. Se você deixar as coisas iníquas entrar em seu coração, você será um vaso de desonra. O vaso pelo qual vem toda a sujeira na igreja. Hoje o Senhor quer que você seja vaso de honra. Que a virtude do Todo-Poderoso encontre caminho dentro do seu coração. Que a palavra do Senhor não encontre resistência nos teus ouvidos, nem seja bloqueada no seu coração. Mas que você abra o seu coração e fale: Senhor, eu quero ser um vaso de honra. Me ajude a sair da minha vida iníqua. Glórias a Jesus. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você ande escutando essa palavra, ó vaso que tem iniquidade em ti, recebe o conselho dessa palavra e limpa-te diante do Senhor antes do grande dia. Glórias a Jesus. Muitos pensam que Deus é que faz isso sozinho. Se Deus quisesse fazer isso, Ele fazia, porque Ele é Deus, mas Ele não quer. Nós somos co-participantes de nossa limpeza. A competência para nos perdoar nós não tínhamos. Cristo fez isso por nós, perdoou, nos tirou da morte e nos trouxe a vida. Agora Ele falou: combate um bom combate. Foge da iniquidade, foge do pecado. Ninguém que anda com Cristo pode andar com pecado. Mente. Ninguém que anda com Jesus Cristo anda em pecado. Ninguém pode servir a Deus e ao mundo. Ou serve a Deus ou serve ao mundo. Qual o lugar que você quer andar, com Deus ou com o mundo? Não se deixe enganar. Se você viver o pecado, você é vaso de desonra e não verá a face do Senhor. Mas se você aceitar a palavra da verdade, você vai ser vaso de honra, vai ver o Senhor naquele grande dia, mas vai ver a glória dele aqui embaixo em você. Porque nós experimentamos a virtude da graça, o poder, a manifestação dos dons que muitos já não acreditam. O Senhor Deus faz aparecer no meio do povo os frutos do Espírito. Glórias ao Senhor. Irmãos, até nesses cultos online, muitas vezes eu já escutei irmão falar: irmão, eu estava na minha casa assistindo o culto, o Senhor me deu o dom de língua sentado na poltrona. Hoje o Senhor vai pegar alguém por essa palavra e vai te dar um dom. Hoje nessa pregação, recebe por essa pregação o dom do Espírito Santo. Eu sinto a virtude do Senhor aqui, irmão. É tempo de Deus despertar a igreja dele, acordar quem está dormindo. Nós estamos sendo embalados aqui num sono, irmão. Se o mundo está te embalando no sono, perdoa falar, mas quem te embala é o inimigo. Não, Cristo fala: vai para a guerra. Ó soldado, vai para o campo de batalha. Glórias a Jesus Cristo. Se você está muito confortável, se está tudo muito certo, alguma coisa está errada. Crente tem que sentir a aflição da vida, tem que ser perseguido pelo inimigo, tem que perceber que esse mundo não é seu lugar, você não é daqui. Glórias ao Senhor. Oh irmão, oh irmã, hoje o Senhor vai te acordar nesse culto aqui do Brás. Um dia eu escutei uma frase: se você estiver andando no mesmo lado que o inimigo, você pegou a estrada errada, você tem que bater de frente com ele.
Você tem que bater de frente, você tem que enfrentar os prazeres do mundo e rejeitá-los. Porque pode ter certeza de uma coisa, até nossas palavras faladas escondidas, elas serão publicadas no telhado. Nenhum mau intento ficará oculto, nenhum ardil ficará desavisado nos céus. Foge também dos desejos da mocidade, que Timóteo, Paulo tinha ele como um filho, que ele era um moço novo. Foge porque o moço tem muitas atrações do mundo, perigosas. Ele falava: Timóteo, foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que com coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Veja como que o servo de Deus é manso, não destrói ninguém, não mancha a reputação de ninguém. É assim que é o homem de Deus. Agora olha que interessante, irmãos, esses dois últimos parágrafos. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Vocês percebem que aqui na Escritura fala que as pessoas estão presas dentro do laço do diabo, estão presas dentro da vontade dele. Ele falou para o Senhor: tudo isso aqui é meu, eu dou a quem eu quero. O ser humano ele fala da liberdade até em canção. Hoje se vê um discurso como o senhor deu na oração, onde o certo ficou errado e o errado ficou certo. Mas liberdade, sabe o que é liberdade? Vocês conhecem a palavra liberdade? Liberdade só existe uma, é a liberdade do Espírito de Deus. Quem não está com Deus é prisioneiro do pecado. Ninguém é livre nesse mundo, desde o mais alto cientista ao mais humilde dos serviçais. Aqui ninguém é livre. Se o Filho vier e vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. E se somos livres do pecado, acontece conosco um paradoxo. Quando nós somos livres do pecado, Cristo vem e nos faz prisioneiro dele, prisioneiro da própria liberdade. E é a melhor prisão que existe. Aqui só tem dois senhores: ou serve a Cristo, ou serve a Mamon. Ou anda na luz, ou anda na treva. Ou é vaso de honra, ou é vaso de desonra. Ou tem glória de Deus no seu coração, ou tem iniquidade. Nunca o vaso está vazio. Nunca leram? Os espíritos andam nesse mundo aí gemendo, rangendo os dentes, buscando um lugar para ficar escondido. O corpo humano é templo, ele precisa de um corpo humano. Quando encontra espaço, ele entra dentro do corpo humano. Mas se lá dentro tem um Espírito Santo, como que ele entra? É impossível. Ele fala: não tem como entrar aí. Essa luz resplandece tão forte que eu fico cego. A ave noturna não gosta de luz. Glórias ao Senhor. Homem e mulher de Deus, lembra isso. Você precisa de ser vaso de honra, e depende unicamente de você. Se você quer carregar o perfume do eterno ou o mau cheiro do inferno, é você que escolhe. Você é único, a única que pode fazer essa escolha. Sua mãe não escolhe por você, seu pai não faz essa escolha por você, seu filho não toma decisão por você, seu sócio não entra nisso. Aqui é exclusivamente pessoal. Por isso que a justiça de Deus é essa: pai não paga pecado do filho, filho não paga pecado do pai. Não tem genética no mundo espiritual. Genética é ordem biológica. Espiritualmente não tem genética. Tem muito bandido cujo filho é santo. Tem rei que era um verdadeiro maligno, filho de Belial. Alguns nasceram e foram reis puros. Não existe genética no espírito.
Não importa a sua família, quem foi sua família, quem é seu pai, quem é sua mãe, nem a sua história pregressa. O que importa é o que você quer ser daqui para frente. Se Deus fosse olhar passado, não entrava ninguém no céu. Nem Paulo era pregador porque ele perseguiu a igreja. Deus não está olhando o passado. E hoje o Senhor vai zerar seu passado por essa palavra e vai começar uma história nova contigo, ó vaso que vai ser purificado. Glórias ao Senhor. Essa palavra vai fazer você mesmo. Agora, a partir dessa palavra, você vai fazer esse trabalho. Eu vou tirar a iniquidade de dentro de mim. Eu vou ser vaso de honra. Eu vou melhorar. Eu não posso chegar como chegou Paulo. Paulo falou: combati o bom combate, guardei a fé, venci a carreira. Para mim não tem coisa mais bonita. Para mim isso é um hino. Dá para cantar um hino com isso aí. Deitar e pensar: combati o bom combate, guardei a fé, venci a carreira. Ah, irmãos, essa é a graça do Senhor Jesus, que veio transformar a gente. Não veio te prometer emprego, nem um bom casamento, nem porque você vai ficar bonito, que você vai ficar cada vez mais feia, porque a idade só faz a gente ficar feia. Essa é a verdade. Vai ficar bonita por dentro. Ficar bonita por dentro. É que Paulo fala, ele falava assim: eu olhando assim, eu vejo que em mim um homem se corrompe. Eu vejo que eu estou ficando cada vez mais acabado. Mas por outro lado, quando olho para dentro de mim, eu vejo um homem renovado no poder e na graça. Irmão, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você vai ficar bonito, cada vez mais. No espelho da palavra, vai refletir a sua semelhança com Jesus, o seu bendito Rei. Deus seja louvado.